Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 36 ao verso 39, para a nossa meditação nessa noite. Todos acharam? Digam amém. Hebreus capítulo 10, verso 36 em diante diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse é o texto sagrado que nós estaremos apreciando nessa noite, meditando sobre ele, clamando ao Senhor para que o Senhor possa iluminá-lo diante dos nossos olhos e falar ao nosso coração. Quando nós olhamos para essa epístola aos Hebreus, e se nós fôssemos destacar a principal palavra dela, seria superioridade. Porque essa carta ela vai tratar da superioridade de Cristo sobre muitas coisas. O próprio autor, ele começa essa carta aos Hebreus dizendo que Cristo é superior aos anjos. Logo no capítulo 1 ele vai colocar, porque é uma carta escrita para os hebreus, para o povo de Deus, para aqueles que recém-convertido, que ainda não era convertido, que estava saindo do judaísmo. E ele então começa a explicar e ele começa a pregar, a proclamar a superioridade de Cristo diante de tudo aquilo que os hebreus acreditavam. Ele vai fazer uso do sistema sacerdotal do Antigo Testamento, por exemplo, no capítulo 2, e ele vai dizer que Cristo é superior aos sacerdotes. Todo aquele modelo que havia no Antigo Testamento, onde os sacerdotes ministravam, faziam a mediação entre o povo e Deus, onde havia a figura do sumo sacerdote, aquela figura tão destacada naquele modelo. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos sacerdotes. Cristo agora passa a ser o nosso único mediador. Nós não precisamos mais de uma mediação, não precisamos mais de uma figura de um sacerdote ofertando o sacrifício e levando para Deus em nosso lugar. No capítulo 3, ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Imagina dizer para os hebreus que a principal figura deles, que era Moisés, aquele homem que eles mais admiravam, o autor vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Moisés é aquele que conduz o povo, é aquele que Deus dá a lei, mas Cristo é aquele que desce do céu, é o verbo encarnado, é a própria palavra encarnada e que vem habitar entre nós. E aí vai dizendo que Cristo é superior a toda a antiga aliança. Tudo aquilo que no Antigo Testamento apontava, tudo aquilo que no Antigo Testamento era uma sombra, tudo aquilo que no Antigo Testamento era um tipo, o escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior. Vai dizer no capítulo 4 que Cristo é o nosso descanso. Ele vai trazer uma célebre palavra dizendo ao nosso coração que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso repouso. É em Cristo que nós encontramos o descanso para a nossa alma. É em Cristo que nós repousamos todas as nossas ansiedades. Então nós vamos encontrando tudo isso ele descrevendo nessa epístola, capítulo após capítulo, palavra após palavra, ele provando que Cristo é superior.
superior a Melquisedeque, superior a todo o sacerdócio levítico, dizendo que Cristo é aquele que é o sacrifício único e perfeito, aquele que oferece de uma vez por todo um único sacrifício que não precisa ser repetido. Todos os ritos, todos os sacrifícios mosaicos eram imperfeitos diante da perfeição de Cristo. Cristo é aquele que oferece o seu sacrifício de uma vez por todas e que não precisa ser repetido. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram humanos e transitórios, mas o autor vai dizer que a expiação feita por Cristo era divina e permanente. Então nós temos um grande privilégio de ter acesso à presença de Deus. E no contexto imediato do texto que nós lemos nessa noite, ele vai dizer para que nós tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, por esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou qual véu, isto é, pela sua carne, porque nós temos esse grande sumo sacerdote que é Cristo, e a palavra vai nos dizer, vai nos chamar a atenção para que nós possamos nos aproximar de Cristo com um sincero coração, em plena certeza da fé. É assim que nós estamos nessa noite. É desse jeito que nós nos achegamos a Deus aqui nesse momento, tendo a certeza da superioridade de Cristo diante de tudo que nós vimos no Antigo Testamento que apontava para ele, e Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Nós temos no Antigo Testamento uma redenção prometida, e nós temos em Cristo uma redenção consumada. Nós temos em Cristo a perfeita vontade de Deus plenamente revelada a todos nós. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, se revelando diante dos nossos olhos. É na carta aos Hebreus que nós vamos encontrar ele dizendo que essa geração de crente, desde a época dele em diante até a gente, chegamos mais longe do que todos os outros. Aquele povo, por exemplo, do deserto, que via os trovões de Deus, o fogo de Deus, a manifestação de Deus, a coluna de fogo, o mar se abrindo, milagres acontecendo, que a gente, quando olha nos filmes e quando a gente lê na palavra de Deus, a gente fica tão admirado. Meu Deus, que manifestação gloriosa de Deus! Mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós chegamos mais longe, porque tudo aquilo apontava para uma essência, para uma realidade. E nós estamos aqui hoje e nós já conhecemos essa essência, nós já conhecemos essa realidade, essa realidade já se manifestou entre nós, a graça de Deus já se manifestou entre nós, o Cristo já se revelou aos nossos olhos, nós já sabemos em quem temos crido, nós temos a certeza da obra perfeita de Jesus, e por isso nós estamos aqui felizes, sendo chamados a entrar na presença dele com confiança. Porque Cristo está aqui, irmãos. Está aqui nessa noite. Nós cremos nisso. O texto que nós lemos então, diante de toda essa fala dos seus escritos, do escritor aos Hebreus, ele vai dizer: com efeito, já que vocês ouviram tudo que eu disse, já que eu escrevi tudo isso anteriormente, tendes necessidade agora de perseverança. Porque o que estava acontecendo com esses irmãos aqui, os hebreus que estavam se convertendo, eles estavam sendo encarcerados, eles estavam sendo presos, seus bens espoliados, estavam perdendo tudo. Ou seja, naquele momento da fé deles, servir a Cristo significava sofrimento, significava perseguição. E nós vamos encontrar isso em outros textos da palavra de Deus. Por exemplo, nós vamos ver a carta de Pedro, quando ele vai dizer aos seus ouvintes da dispersão. Pedro vai dizer assim: não estranheis as ardentes provações que vêm sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse.
Pedro está exortando os seus ouvintes a não estranhar as provações, a não se assustarem diante daquilo que ele está chamando de fogo ardente. E então, quando nós lemos alguns comentadores sobre esse texto, eles vão dizer que naquele momento que Pedro está escrevendo essa carta, crentes estavam sendo empalados no jardim de Nero, e Nero estava tocando fogo, fazendo aqueles crentes como tochas no seu jardim, zombando deles, dizendo que eles eram a luz do mundo, então eles iam ser queimados para iluminar. Então nós estamos falando de uma geração de crentes, que eles são chamados à perseverança, mas diante de uma provação severa, na qual nós não conhecemos, na qual nós não sabemos, pois nunca experimentamos tamanha provação, nós não sabemos o que é isso. Hoje no mundo existem 380 milhões de crentes que vivem sob perseguição, pessoas que estão morrendo diariamente por amor a Jesus, pessoas que estão perdendo tudo por amor a Jesus. Nesse exato momento, no dia como de hoje, dezenas e dezenas de pessoas perderam a sua vida simplesmente por crer em Jesus. Pessoas foram mortas nesse tempo presente porque amaram a Jesus mais do que o mundo, porque decidiram servir a Jesus com todo o seu coração, porque encontraram em Cristo a razão da sua vida, muito mais do que canções, muito mais do que palavras, mas uma vida rendida ao próprio Cristo. E aqui no Brasil, século 21, essa palavra também nos chama a atenção, porque nós somos chamados à perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ainda que venhamos tombar, ainda que venhamos entregar a nossa vida, mas nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Ainda que hoje pararmos de respirar, o nosso coração parar de bater, ainda que hoje seja o dia da nossa morte, mas nós vamos fazer isso perseverantemente na presença de Deus, tendo alcançado a promessa, ainda que não por vista, mas na certeza de que Cristo é fiel e Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nós temos a certeza, a bendita esperança do nosso encontro com Jesus. Nós temos a firme convicção de que nós fomos chamados, eleitos, pertencemos a Jesus, fomos comprados pelo seu sangue e que nada vai nos tirar da sua presença, nem a dor, nem a tribulação, nem a angústia, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem o futuro, nada vai nos separar do amor de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, queridos, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. E o texto vai continuar para a gente no verso 37, dizendo que há um motivo para isso, há um porquê. Por que nós temos que perseverar? Por que nós temos que guardar firme a nossa convicção? Por que nós devemos continuar na presença de Deus a despeito das circunstâncias? E aí o verso 37 começa no importante porquê. Porque ainda que nós viemos perder tudo aqui, no caso deles, estavam sendo espoliados. Ainda que nós viemos ser presos por causa de Jesus Cristo, e não está longe dessa época chegar para todos nós. Há um porquê que vai apontar o texto, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará.
Ou seja, diante de tudo que nós vivemos aqui, diante de todas as nossas lutas, angústias, tristezas, as nossas lutas hoje são diferentes. São lutas emocionais, tristezas, depressões, ansiedades, as doenças modernas que nos aprisionam. E que às vezes nós ficamos sem entender, puxa vida, mas eu sou um servo de Deus, por que eu estou passando por isso? O texto sagrado vai dizer para perseverarmos, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, porque existe um motivo, existe um porquê. Dentro em breve Jesus virá. A volta de Cristo tem que estar diante dos nossos olhos. É caminhar nessa terra como um peregrino e forasteiro. O sentido de peregrino e forasteiro significa que nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós não temos nada nesse mundo. Nós não vamos criar raízes nesse mundo. Nada nesse mundo deve prender o nosso coração. Nada. A nossa firme convicção, o nosso olhar é viver o presente, mas com o olhar nessa eternidade, nessa certeza de que Cristo voltará para buscar o seu povo. Na semana passada eu disse para os irmãos, a volta de Cristo é mais certa do que a nossa morte, porque todos nós temos certeza que vamos morrer, mas haverá uma geração que será arrebatada e que não vai experimentar a morte. Então a volta de Cristo é mais certa do que a morte. Cristo voltará para buscar o seu povo, e isso tem que me inspirar. O meu encontro com Jesus, eu vou encontrar Jesus, eu verei Jesus, eu vou abraçar o Senhor, Ele está vindo. Então as nossas dores, a nossa cruz, tudo isso nós vamos trocar por uma alegria eterna, por um gozo eterno, presença de Cristo eternamente, viver na presença dEle para sempre, sempre, sempre. Então vale a pena perseverar, irmãos. Não troquemos a nossa esperança por nada. Não abandonemos a nossa fé. Não decaiamos da nossa esperança. Não vamos negligenciar essa firme promessa da palavra de Deus no nosso coração, porque aqui está o cerne que deve nos apontar a perseverança. Perseveramos por causa do amor de Deus, perseveramos porque Ele prometeu nos guardar. Aqui também fala da perseverança dos santos. Essa promessa aqui vai falar da certeza que nós temos que fomos escolhidos por Deus. É a evidência de que fomos salvos, porque nós não retrocedemos, como ele disse aqui, e aquele que retrocede, a alma de Deus não tem prazer. Então aquele que é o eleito de Deus, ele vai permanecer firme nessa esperança, não vai se perder. Aquele que há de vir virá e não tardará. Você ainda espera a volta de Cristo, irmão? Você ainda vive nessa perspectiva de que Cristo vai voltar? Ou você já abandonou isso como a história da carochinha? Ou você já nem mais vive nessa certeza de que Cristo vai voltar? O seu olhar só na terra, o seu olhar é só no presente. Paulo vai dizer que se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança está na eternidade, é viver aqui com o coração na eternidade, e ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Está fazendo uma citação de Abacuque. Sabe o que significa isso, o justo viver pela fé? É nós continuarmos crendo em Cristo, na obra perfeita de Cristo, em tudo que Cristo realizou. É entender que essa perseverança depende de Cristo, é entender que a nossa vida é totalmente dependente de Cristo, é olhar para o sacrifício de Cristo e crer em tudo que Ele fez. Aqui não está falando de uma fé que desce do nosso coração, que procede do nosso coração, como se a gente tivesse condição de ter fé e agora nós vamos viver pela nossa fé. Não é isso. É a fé em Cristo.
É viver pela fé em Cristo. É ter a certeza no que Cristo fez para nos salvar. É ter essa firme confiança na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Então o justo, ou seja, aquele que é justificado por Jesus Cristo, vive essa fé no Filho de Deus. E aí vai falar que se retroceder não se compraz nele, no verso 38, verso 39 vai dizer que nós não somos daquele que retrocede, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então que nessa noite o Espírito Santo faça toda a aplicação da sua palavra no nosso coração e que nós possamos ser fortalecidos em Cristo, que nós possamos ser nutridos no nosso Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e que possamos continuar a nossa caminhada olhando para Jesus. A prova está doendo, meu irmão? Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus, tendo essa certeza de que Cristo é o Salvador da nossa alma. Vamos orar? Eu quero te convidar a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e os nossos irmãos estarão louvando logo a seguir.